Vamos falar um pouquinho hoje sobre África na antiguidade, sobre o reino Axum ou Axum, né? Que é a mesma coisa. Esse reino colocou fim ao Kush, ao reino Kush. Lembra da aula passada? Do reino Kush? Então Axum colocou fim ao reino Kush, né? Ali na onde é hoje a atual Etiópia, tá? Lembrando que os slides é do Centro de Mídia de São Paulo, tá? Tô pegando emprestado, beleza? Então vamos lá. Tempestade de palavra. Quando a gente fala hoje sobre África, né? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando falamos em África, né? A gente sabe que a África a gente conhece mais ali o Egito, né? O Egito antigo, né? Então toda vez que a gente fala em África, a gente só pensa em Egito, 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 múmia. A gente fala tanto em Egito que alguns alunos acham que Egito nem é África. E é, tá? Grandes civilizações, não tenha dúvida, né? Onde surgiu as pirâmides, né? Toda aquela tecnologia, né? Muito progressista para a época, muito avançada para a época, mas também tem outras, né? Tem outras civilizações. A gente viu o reino Kush na aula passada, agora o reino Aksum, né? Ou Ashum, tanto faz, que colocou fim ao reino Kush na atual Etiópia. Então, bora começar com a tempestade de palavra, né? Quando vem à sua mente, a primeira coisa que vem à sua mente quando falamos de África, a gente está falando de África antiga, né? Então, além da pobreza que a gente sabe, além da miséria, é também conhecido como o berço da civilização, é também conhecido como territórios, né, que praticavam comércio com a Ásia, com a Europa. São nações ali que teve muito desenvolvimento, né, que dominava o metal, né? Então são grandes civilizações, tá bom? Bora passar o slide, vamos para a próxima, tá aí. África subsaariana. A África subsaariana é essa parte verde, essa parte de baixo, certo? Indo ali para a região sul, abaixo do deserto do Saara, tá bom? E aqui essa outra parte aí no pequena pintada de verde, no que a gente conhece como chifre da África, foi onde reinou aí a civilização Aksum, onde é hoje a atual Etiópia, tá? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. O império do reino Axum, ou Aksum, que é a mesma coisa, foi um reino africano que tornou conhecido pelos povos da região, incluindo o Mediterrâneo, por volta do século I depois de Cristo, né? Localizava-se território onde atualmente fica a Etiópia, bem próximo do Mar Vermelho e do Rio Nilo. A gente percebe que aí, ó, mais uma vez o Rio Nilo, né? Próximo dos grandes rios surgiram grandes civilizações, né? Na Índia, na China, na Mesopotâmia, né? Os Aksumitas estabeleceram-se na região por volta do século V a.C., na cidade de Aksum, e passaram a conquistar outras áreas próximas, cobrando tributos dos povos derrotados, né? Entre eles o Kush, né, que eles derrotaram, da aula passada que a gente viu. A partir do século II, conquistaram várias cidades da Península Arábica e o reino de Kush, ampliando consideravelmente o seu império. Então foi um grande império. O império de Aksum conquista o reino Kush, da aula passada que a gente viu, certo? Conquista. Formação por volta do século 100 a.C., eles formaram um grande império. Mitologia. Vamos falar um pouquinho. Essa mitologia deles é muito interessante. Quer ver? Vocês vão gostar. Menelik, ou Menelik, né, com K, o primeiro imperador da Etiópia. Tradicionalmente, acredita-se ser o filho do rei Salomão. Olha que coisa interessante. Filho do rei Salomão de Israel. Então, se o mito for verdade, significa que eles são parentes dos hebreus, né? E dos árabes também. E de Maqueda, a rainha de Sabá. Sua história está no livro etíope de Quebra Negast. Então, significa que a gente sabe que o rei Salomão tinha várias mulheres, né? Todos os reis tinham várias mulheres. Então, segundo a mitologia, esse é um dos reis, filho dos reis, filho do rei Salomão, um dos filhos do rei Salomão, né? Olha que interessante. Já pensou? Parente dos hebreus. Olha essa gravura, ó. A Arca da Aliança chegando à Etiópia com Menelik, Igreja de Santa Maria de Sião de Aksum. Então, eu já li alguns documentários que dizem o seguinte, que a arca
ela está escondida na África. Olha que coisa interessante. Você sabe, deixa eu falar um pouquinho sobre a arca. A arca é o seguinte, ó, antes da vinda de Jesus, né, o, o Moisés, né, subiu ao monte, né, e recebeu os 10 mandamentos, né, numa pedra, em 2 pedras. E esses mandamentos foi guardado numa arca de ouro, uma espécie de caixa de ouro, né? Então, através daquela arca, por meio daquela arca, né, os hebreus conversavam com Deus. E essa arca desapareceu. Então, suspeita-se que Nabucodonosor levou, né, para sua região quando eles invadiram e levaram escravizados os hebreus, né? Suspeitam tem várias teorias, né? E essa é mais uma teoria, né? Então, olha, a mitologia tem sentido, né? Se ele é um dos filhos de Salomão, significa que essa arca pode estar na África, escondida na África, né? Já que o imperador, fundador do reino Aksum, é considerado pela mitologia um dos filhos do Salomão, né? Do hebreu Salomão. Olha que interessante. Parque das Estrelas, não é estrelas não, é Parque das Estrelas em Aksum. É uma espécie de memorial, né, que os reis faziam, né, em homenagem aos reis em Aksum. E não existe mais esses memoriais porque foram destruídos. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, foram destruídos porque é o seguinte, eles se converteram ao cristianismo, né? E aí eles desfizeram desses memoriais, que é como se fosse um obelisco, né? Sabe um obelisco, aquela torre, estilo um que tem ali no Parque Ibirapuera, uma torre, né? Então vamos lá, vamos ver como que era a economia do reino Aksum. Comércio. Posição geográfica favorece as atividades comerciais. Por que favorece? Porque fica à beira do rio Nilo, né? Próximo do Mediterrâneo, próximo do Mar Vermelho, né? Próximo do Mar Vermelho. Eles praticavam a agricultura e a pecuária. Olha que tem tudo a ver com os hebreus, né? Os hebreus também praticavam agricultura e pecuária, né? Uma sociedade de fazendeiros, de pastores, né? Pastores de ovelhas, né? Praticava agricultura, pecuária e também a metalurgia, tinha o domínio dos metais, certo? Cultura. A cultura era politeísta. Aqui eles são diferentes do Salomão, né? Porque a religião dos hebreus era uma religião, é ainda uma religião monoteísta, um Deus único. Aqui agora tem muita diferença, porque a religião é politeísta, tem vários deuses, né? Vários deuses, diferente dos hebreus nesse caso. Contato com os romanos. Esse contato com os romanos, no século V, o rei se converte ao cristianismo, então eles se tornam cristãos. Então, se tornam cristãos, deixam de ser politeístas, né? Começam a ser monoteístas, né? Já que o cristianismo, assim como o judaísmo, assim também como o islamismo, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, são religiões monoteístas. Então, eles deixam de ser politeístas e passam a ser monoteístas, um Deus único, certo? As igrejas esculpidas nas rochas. Eu estava vendo um documentário sobre isso, é muito interessante. A gente vai ver umas fotos como que era a igreja deles. Tinha que descer numa escada. Olha essa igreja, esculpida na rocha. Eles pegavam uma rocha e esculpia de cima para baixo. Então, para você entrar na igreja, você tinha que descer várias escadas, né? Uma obra-prima. Olha a tecnologia e a criatividade desses povos, né? Depois vocês pesquisam sobre essas igrejas esculpidas nas rochas na África, da época do Império Aksum. Muito interessante, certo? Uma outra fotografia, a de Beata Georges, né, em Lalibela, que é a igreja vista de cima. Olha como ela é rente à rocha, porque ela é esculpida de cima para baixo. Olha que obra-prima. Pesquisem depois sobre essas igrejas, vocês vão gostar. Vamos ver como que era a sociedade do reino Aksum. Vamos ver. Rei ou rainha ficava lá no topo da pirâmide, né? Isso nunca é diferente, né? O rei e rainha fica sempre no topo. Sacerdotes e nobres ficavam ali na metade da pirâmide, né? Era a camada média. Os sacerdotes eram responsáveis pela religião, né? Sempre assim. E os nobres aqueles nobres que é aquela camada privilegiada, né? Que tinha aqueles títulos de nobreza. A outra camada um pouco mais abaixo ficavam os comerciantes, né, que praticavam o comércio, e os militares, né, que faziam a segurança. E os camponeses, né, trabalham no campo, na agricultura, né, e os escravos, né, escravos
que não é o escravo da forma como a gente conhece na atualidade não, os mais recentes, né, no século XVI ali, que eram os europeus que pegavam os negros e traziam escravizados para o continente americano, não, é um outro tipo de escravo. Geralmente esse escravo era o escravo de guerra, era aquele escravo seguinte, que quando eles guerreavam com outras nações, aquela nação que perdia, eles traziam como escravos, e se fosse lutar contra eles no território deles e perdesse, aí continuava como escravo no território deles, beleza? Então termina na pirâmide, a aulinha acabou, espero que tenha gostado, fica com Deus, até a próxima.